Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, de Cristo, da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar falando especialmente sobre a palavra. E a gente muitas vezes não entende a importância da palavra de Deus na nossa vida. Primeiro, a palavra age na nossa salvação e logo após ela vai dando um caminhar na nossa vida, em qual nós vamos aprendendo cada dia mais e mais da palavra de Deus mediante ao Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus que habita no cristão. E quando entendemos isso, que cada dia nós, quando aprendemos, quando lemos alguma coisa da palavra, nós devemos ter aquilo como uma verdade, não, porque é a verdade. A gente tem que saber, principalmente as cartas e as epístolas para a igreja, que a gente vai encontrar as cartas e as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, a gente vai encontrar a Tiago, Judas, e assim a gente consegue encontrar, a gente conta o livro de Atos, que é um livro que conta sobre os atos dos apóstolos. Nós sabemos ali que vão ter erros dos apóstolos, mas todo o tempo aquilo serve como ensinamento para nós sabermos como andar na presença de Deus. E o que nós temos que entender sempre é isso: a palavra de Deus é a única coisa sólida, a única coisa palpável que o cristão tem aqui na terra. Primeiramente, a nossa conversão é pela palavra. Não existe outro jeito de ser convertido se não for pela palavra. Fala que teve um sonho e se converteu, não tem cabimento. A gente vê que apareceu um anjo a centurião Cornélio e disse para ele ir procurar Pedro, porque ele tinha coisas boas para falar com ele. O que são coisas boas? Boas novas de salvação, que é o Evangelho. Então, quando ele começou a falar para Pedro de Cristo, desceu sobre ele e os da casa dele o Espírito Santo. E aí você já sabe. Leiam Atos 10 e leiam para vocês entenderem. Então, nós temos que entender que sonhos, ninguém se converte por sonho, ninguém recebe o Espírito por sonho. A gente é pela palavra. Tudo bem que a gente pode receber a palavra, não germinar naquela hora, naquele momento, e estarmos pensando, mentalizando, e vir a conversão depois. Mas é pela palavra, quando ouvimos a palavra. E eu trouxe aqui uns versículos aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Eu esqueci de falar, né? Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E muita gente fala assim, será, tá vendo? Será salvo, não sabe, uma coisa incerta. O seguinte dessa passagem, desse versículo tá: se você vier a crer, você será salvo. Se você já creu, você é salvo. É isso que tem que entender. Se você vier a crer, você será salvo. Se você creu, você é salvo. Entenda isso. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. E o que são coisas boas? O Evangelho da nossa salvação, dizendo que Cristo já morreu em nossos pecados, que Ele já acertou todas as nossas dívidas com Deus, que agora é o nosso Pai. Leia a palavra de Deus,
muitas vezes a gente erra por não ler a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode falar duas coisas, não pode haver uma oposição na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai ter uma rigidez quanto à salvação, quanto a tudo. Vai ter momentos que vai parecer que está falando que pode perder a salvação, que tem que fazer algo a mais para se salvar. Mas, como eu já falei, a Bíblia ela não pode se contradizer. E não é porque parece que está falando alguma outra coisa que é. E a gente tem que se atentar para essas coisas. Se fala X, opa, então o que é isso que eu estou entendendo como Y? Então eu tenho que compreender a palavra. Mas certamente que se a palavra fala bem claramente que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O que? A graça é dom de Deus, não vem de nós. A fé não vem de nós, é dom de Deus. Tudo vem de Deus para nós. Quando nós lemos João 6, a gente vê que o Senhor fala que só vai a Ele quem o Pai leva a Ele, quem o Pai concede. Ou seja, para ir a Deus temos que ir até Cristo Jesus, como fala em João 14. E então, a única maneira de ir a Deus é através de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ninguém vai ao Pai senão por Ele, por Cristo. E para ir a Cristo, a única forma, a única maneira é através do Pai. Ou seja, não tem como entrar eu vou até Cristo. Não tem como, é impossível. Se o Pai não te levar. Eu vou até Deus. Não tem como se não for através de Cristo. Ou seja, o homem por si só, ele não consegue fazer isso. Como está escrito em Romanos 3, não há quem busque a Deus. Não há ninguém. Todos se extraviaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós temos que entender que a salvação é só por graça, como está escrito em Romanos 11, versículo 6, fala que se é por graça, já não é mais por graça. Se é por graça, já não é mais por obra. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Ou seja, se eu tento fazer alguma coisa não tem que fazer isso para me receber de graça, não é graça. Entende? Graça é algo que você não merece. E nenhum homem merece a salvação. Mas gratuitamente recebe por graça, por fé. Entende? Fé no quê? Nessa palavra. Como está escrito, como a gente veio lendo. Então, são as coisas boas que Deus preparou para nós. Agora no versículo 16. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Ou seja, nem todos deram ouvidos a essas coisas boas, a essas boas novas de salvação. Porque quem ouve e crê é salvo. Somente isso. Pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem. Então, já há muitos anos vem sido pregado o Evangelho. A gente vê que lá em Pedro fala que Pedro que Moisés é o pregoeiro da justiça. Noé pregou o Evangelho da graça também no tempo dele. Que quem entrasse naquela arca que ia vir o dilúvio ia se salvar. E não creram. Entende? É só entrar na arca. É só crer e entrar na arca. Então, eu creio, eu entro na arca. Porque vai ter muitos que vão crer que da boca para fora. E esses que creem da boca para fora não vão entrar na arca. E assim também são aqueles que creem da boca para fora, mas não estão em Cristo Jesus. Então, muitos professam, mas não creem realmente. Porque se crescem, em tamanha a destruição que vem sobre aqueles que não estão em Cristo, já teriam entrado nessa arca. E aí a gente vê que eles não deram crédito à mensagem.
Então ele bota que no 17 é o ponto crucial disso. Logo, a fé é pelo ouvir. Então, a fé é pelo ouvir. A fé é pelo ouvir. Ah, tá, eu tenho que ouvir para ter fé? Sim. E o ouvir? Pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus nos capacita a ouvir, porquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como fala a palavra de Deus. Temos que entender que nós de nós mesmos jamais, nunca iríamos querer crer, nunca queríamos querer ir até o Senhor. Mas quando Deus tem misericórdia de nós, nos capacita a ir até o Senhor Jesus. Rapidinho, vamos dar uma voltada aqui, um capítulo só. Eu lembrei até que eu estava conversando com um irmão que, sobre esse assunto. A gente pega e vê em Romanos 9 que há dois vasos. Há um vaso de honra e um vaso de desonra. E muitas vezes a gente entra naquele, não, mas são dois vasos. A gente tem que entender que uma coisa, a palavra de Deus, ela é bem clara quando mostra que Deus não preparou ninguém, nunca, jamais, alguém para perdição, nunca ele preparou alguém para o pecado. O pecado que preparou esses vasos. Deus fez um único e só vaso, que a gente sabe que é Adão. Adão foi o primeiro a ser feito, o primeiro homem, o único homem que foi feito pela mão de Deus. Depois da costela de Adão, tirou a sua esposa, tirou Eva, e ali a gente vai conseguir entender nitidamente que a palavra de Deus fala que Deus pode fazer da mesma massa dois vasos. Mas não está dizendo que ele fez dois vasos. Ele está falando que ele pode fazer dois vasos, porque ele é Deus. Se ele quisesse fazer todo mundo para destruição, ele faria. Ele é Deus, mas Deus não é do que faz para destruição. Deus nunca, jamais, em hipótese alguma, ele faria algo para destruição. A gente tem que entender que o pecado entrou e corrompeu esses vasos. A gente vê vários exemplos aqui falando. Vamos começar. Começar do 10. E não somente isto, mas também a Rebeca, que havia concebido de Isaque, pois nosso pai, pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firmes, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ou seja, não porque porque Isaac ia ser bom, ia fazer tal coisa, e Deus já sabia disso, mas aqui já diz, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ou seja, por vontade dele, a presciência dele, porque ele quis chamar. Então, ele quis amar Isaac. Ele quis amar Isaac. Foi-lhe dito, o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Então a gente vê que de modo nenhum há injustiça da parte de Deus. E nós temos que entender, Deus amou porque ele quis. Todos nós estamos perdidos, como a gente vai ver aqui. Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouve ter misericórdia. E terei
compaixão de quem me aprouve ter compaixão. Então, ele quer ter misericórdia de alguém? Amém. Esse é um bem-aventurado. E se ele não quer ter compaixão desse outro alguém, ele é Deus, ele não quer ter. É simplesmente isso. Mas a verdade é que a gente vê que a palavra de Deus fala que ele quer salvar a todos. Pode parecer meio contraditório, muitas vezes que a gente vê assim, mas a gente tem que entender que ele dá as mesmas chances a todos. A porta da graça está aberta. E aquele que realmente se considera, que realmente se sente um pecador sem saída num beco, sem saída, sem para onde fugir, e fala assim, ó, não tenho como me salvar. Esse que ele se compadece. Agora, como é isso? Como ele faz isso brotar na pessoa? Não sei. Mas, todavia, nós sabemos que é tudo por graça, por misericórdia. De quem ele quer ter misericórdia, ele tem. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre. Eu posso querer, eu posso correr, mas se eu achar que eu posso me salvar, se eu achar que, não, se eu me esforçar, se eu fizer isso, fizer aquilo, nada vou conseguir. Mas de Deus que usa de misericórdia. Então é isso, a misericórdia de Deus, a graça. Pois diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Ou seja, ele endurece o coração de Faraó. Mas não tem como alguém falar assim, tá vendo? Ele que endureceu o coração de Faraó. Ele, por várias vezes, ele deu oportunidades a Faraó. E fala leia lá, que a gente vai conseguir ver, que vai estar falando que Faraó endureceu o seu coração. Mas aí, quando Deus endurece o coração, não tem volta. Faraó, por várias vezes, endureceu seu coração quando Moisés, movido por Deus, foi lá pedir para a soltura do povo de Deus, do povo de Israel. E aqui nós vemos claramente que depois de muitas tentativas, que Deus endureceu o coração de Faraó. Ou seja, não há desculpa para ninguém falar assim, mas Deus não me deu uma oportunidade. A todos existe essa mesma oportunidade. Porquanto tem misericórdia de quem quer e endurece, e a quem quer endurece, pois ele tem misericórdia de quem quer, de quem aprove a ele, de quem ele quer. E quem não quer, quem ele quer, ele endurece. Mas ele dá as mesmas oportunidades a todos. A gente tem que entender isso, porquanto a salvação vem de Deus, somente dele. Para quê? Para que toda honra e toda glória seja dele. Porque se eu conseguir falar, eu fui e resolvi crer em Deus. Não, é mentira. Porque Deus aprova em Deus me conceder o dom da fé para mim crer. Aí sim. É Deus que teve misericórdia de mim. Eu tenho que entender claramente isso, que Deus aprove ter misericórdia de mim. Dir-me-á então. Nem sei se eu li tudo. Não, sim. Tá. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda, pois quem resiste à sua vontade? Ou seja, ninguém, se ele quiser salvar, vai salvar. Ele vai fazer a pessoa crer. E isso que está falando. Mas o homem que és tu que replicas, mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou?
porque me fizestes assim? Então, a coisa... Eu posso falar assim, mas por que ele me fez assim? Não posso falar, não tenho que falar. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para, da mesma massa, fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Então, Deus fez um vaso para uso honroso e outro para desonroso? Não, Deus não fez um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. Ele fez sempre, todo momento, vasos para uso honroso. Ele fez um só vaso. A gente tem que entender isso aqui. Aqui está dizendo que são 2 vasos. Deus fez um para se perder e outro fez para se salvar. Não é isso que está dizendo. Por mais que pareça que é isso que está dizendo, a palavra de Deus diz que Deus, ele não habita mal nele. Deus, ele não condena ninguém porque ele quer condenar. Mas simplesmente a gente vai ver aqui que o pecado entrou e preparou os vasos para a destruição, que são todos os vasos. E que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira, a dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Então, os vasos da ira que estavam preparados para a perdição, foi Deus que preparou? Não foi Deus que preparou. Deus não prepara ninguém para a perdição. Foi o pecado que preparou. O pecado que entrou no homem, lá no Éden, quando Adão ele pegou e pecou contra Deus, desobedecendo à vontade de Deus e comeu da fruta. E a gente tem que entender isso. Quando o pecado entrou a preparação, ou seja, o pecado preparou o homem para isso mesmo. Porquanto, se comeste dessa fruta, morrerás. E o homem comeu. Então ele ficou preparado. Por isso, por causa do quê? Do pecado. Então, o pecado preparou os vasos para a perdição. Os vasos foram preparados para a perdição pelo pecado, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então aí sim, a misericórdia. Os vasos estavam perdidos, não tinham como se salvar, mas Deus pegou e falou, eu quero salvar. E eu vou salvar esses vasos. Os vasos que Deus teve misericórdia. Agora são 2 vasos. Ou seja, da mesma massa, são vasos que Deus fez limpos, vasos que Deus fez perfeitos, mas que poderiam ser corrompidos. Que a gente sabe que Adão, nele podia entrar o pecado como entrou. Então, nós vemos ali que dessa mesma massa que Adão surgiram o quê? Os vasos de desonra, quando ele comeu da mesma fruta. E agora, os vasos de misericórdia, por meio de um que é Cristo, que padeceu para dar a salvação, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A palavra é bem clara quanto a isso. A gente sabe que Hebreus 9 fala sobre isso, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Deus, com sua muita paciência, com sua longanimidade, aguardando até que Cristo se revelasse. Para o quê? Dar a salvação aos vasos de misericórdia. Que ele sim, agora entra aqui. Deus preparou esses vasos de misericórdia. Entende? Deus preparou quando? Antes desses vasos até mesmo serem criados. Porque ele é Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. A linha temporal, nossa, é uma coisa. Deus é o mesmo que está agora no presente, agora no futuro
e agora no passado. Ou seja, nós temos que entender que Deus, ele é Deus. Ele não é um Deus limitado a espaço-tempo, assim como nós. A nossa mente muitas vezes quer, não, mas Deus, ele preparou aqui, ó, tá falando que são 2 vasos. Sim, mas não. Deus fez um homem, ou foi 2 homens? Ou fez Adão e Eva, José e Maria? Não. Deus fez um homem. E desse homem, que é a massa do vaso, dali ele fez 2. Ele fez ele fez ali o de honra. Porque da perdição, quem preparou foi o próprio homem, quando cedeu à sua própria vontade, quando o livre-arbítrio habitava ainda no homem. O homem tinha o direito de escolher comer aquela fruta ou não. Então, ali entrou o pecado, quando o homem decidiu a desobedecer a Deus. Quando ele fez a primeira desobediência, era a única que tinha para fazer, a única advertência que ele recebeu foi essa, assim, não comei dessa fruta. E acabou. E o homem quis comer da fruta, infelizmente, ou felizmente, porque Deus sabia de todas essas coisas, e para que todas as coisas ruminassem para sua honra e para a sua glória. Todas as coisas para nós podermos entender que Ele é Deus, Ele é magnífico, que Ele nos ama. Nem me lembro onde estou. Então, aqui no 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Então, como a gente vê, de antemão Deus preparou para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentis. Então, nós vemos em Romanos 8, ele falando, né, que aos que ele conheceu, os que Dante chamou, também, sabe? É a palavra de Deus que fala. Deus é onisciente. Ele jamais, em hipótese nenhuma, preparou um vaso para ser destruído, preparou um vaso para se perder e ser destruído. Mas o homem, ele mesmo deixou o pecado entrar, porque a palavra de Deus fala que não foi enganado o homem, mas sim a mulher. Ou seja, Adão comeu sabendo que estava cometendo uma transgressão, sabendo que estava cometendo um pecado. Então, é isso que a palavra de Deus fala. Então, quando essa ruína entrou em todos os vasos, porque a linhagem de Adão nasceu já corrompida pelo pecado. Então, não tinha nenhum ali, mas Deus, querendo salvar alguns, preparou um Salvador para vir, que é Jesus Cristo, que veio. E a gente sabe que os do Antigo Testamento, que creram que Deus iria prover esse cordeiro, receberam a salvação. E os agora, desse tempo, que creem que Deus enviou o cordeiro, que enviou o Senhor Jesus, esses têm a salvação. E é essa a pregação. A gente vê que Romanos 4 fala, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu porque ele quis crer, e a gente sabe que uma pessoa é justa quando ela é o quê? Justificada, porque a palavra de Deus não entra em contradição. Ah, não, tô falando que Abraão é justo. Abraão é justo? Não é justo. Ele é justificado. Que a palavra fala, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E a palavra de Deus fala que não há um justo. A gente está falando de Romanos 4, e em Romanos 3 fala que não há um justo sequer, nenhum. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Ou seja, se Abraão buscou a Deus, foi porque Deus teve misericórdia dele. Aprove a Deus salvar Abraão. E ponto final. Ele foi preparado para o quê? Para a salvação, pela misericórdia de Deus.
E os outros vasos, os outros que não quiseram crer, Deus não quis salvar. E somente isso. Mas Deus capacitou o quê? Todos para poder receberem, ouvirem, presenciarem. E é para a gente poder entender que tanto nos que se perdem, quanto nos que se salvam, para que o nome de Deus seja louvado, engrandecido. Para a gente voltar para a nossa passagem, falando sobre palavra, acabou desviando bastante. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E a gente tem que entender muito claramente isso. Deus não prepara ninguém para perdição. Deus não condena ninguém assim, vou criar esse para ser condenado. Não. Deus criou Judas já para ser condenado. Não. O pecado que entrou entrou na criação preparou o homem. O homem, por sua infidelidade a Deus, por ter comido dessa fruta, permitiu o pecado entrar. Então a culpa é nossa, não de Deus. Deus não prepara ninguém para o pecado. O pecado preparou o homem para o juízo de Deus, porque Deus é justo. Mas Deus, sendo justo e também ao mesmo tempo sendo um Deus amoroso e com a sua benignidade, querendo dar a conhecer tudo de bom que ele tem, ele quis salvar alguns para a sua honra e para a sua glória, para mostrar o que ele pode fazer. Então é isso que temos que entender, que de maneira nenhuma Deus preparou vasos para a perdição. O homem que se preparou, o homem que foi infiel, Deus permanece sendo fiel, como a palavra de Deus fala. Deus, mesmo assim, ele quer salvar e vai salvar. E nós sabemos isso, que a palavra de Deus fala claramente sobre isso. Vamos dar uma ida também, para a gente voltar para nossa linhagem da palavra, né? Eu acabei desviando um pouco. João. Bom, a gente recebe a palavra de Deus quando crê. E logo de cara é a primeira palavra. E depois a gente tem que continuar observando a palavra de Deus, recebendo, para por quê? Nos santificarmos, como a palavra de Deus fala. Sabe, nós temos deveres também. Claro, todo o tempo que o Senhor, ele coloca em nós esse desejo. Nós temos que entender isso. E quando entendemos isso, que toda a glória tem que ser de Deus, quando eu faço alguma coisa para o Senhor, eu tenho que entender que quem está me movendo a fazer isso é o Senhor. Porque se eu acho que eu mesmo que estou fazendo, eu não estou fazendo para o meu Senhor. Eu estou fazendo para o meu ego. Então, não sou eu que tenho que... Claro que eu tenho a minha responsabilidade. O homem é responsável pelos seus atos. E todas as coisas que eu faço certo, que eu faço para o Senhor de uma maneira que realmente é para o Senhor, é o Senhor que faz. Todas as coisas que eu faço de erradas, tanto as vis quanto as que pareçam ser boas, mas que são na carne, aí sim sou eu que faço. E nós temos que entender isso, que não há bem nenhum que habite no homem. Ou seja, se tem alguma coisa de bom em mim que eu faço, agora, por eu ser cristão, é movido pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Ou seja, é Cristo habitando em mim que me caminha a fazer o bem. E se eu faço algum bem que não seja no Espírito Santo, é na carne. É o mesmo bem que um incrédulo faz. É o mesmo bem que um espírita, que um ateu faça. Pode ser obra de caridade, pode ser a obra que for. Se eu falar que eu que estou fazendo, já não vem de Deus. Então, todo momento, eu sei que eu tenho obrigações para com o meu Senhor. Mas em nenhum momento eu posso falar que eu que faço coisas boas. Não mesmo. A palavra de Deus fala que pela graça somos salvos por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras sua, criados
para as boas obras. Então nós somos criados para as boas obras, as quais Deus Pai criou para que nós andássemos nela. Ou seja, Deus criou de antemão. Deus criou isso o quê? Na eternidade. Essas boas obras para nós andarmos nela. Quais são as boas obras? Andar na sua palavra. Ponto. É isso. Quando andamos na palavra de Deus, cumprimos as boas obras. Quando nos atentamos para a palavra de Deus, estamos nos atentando às obras, a todas as obras de Deus. Aqui no capítulo 14 de João, né? A gente vê no começo, né, o Senhor Jesus falando que ele ia para a casa do Pai, que ele iria prepará-lo no lugar, e ele fala que voltaria para nós, não nos deixaria órfão. Aqui é versículo 15, isso mesmo. Se me amardes, guardais os meus mandamentos, meus mandamentos, a minha palavra. E eu rogo ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Entendo. Esse Espírito Santo ou tem ou não tem. Se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele, como a palavra fala. E uma pessoa que não tem o Espírito Santo não quer dizer que ela vai ser condenada. Simplesmente que ela ainda não creu. Mas enquanto Cristo não vem, porque depois que Cristo vier, quem ouviu a palavra do Evangelho e não creu, esse está ferrado. Esse é fim de carreira. Então, observe, aproveite enquanto há tempo. É responsabilidade do homem entender que ele não tem como se salvar, a não ser que creia que Jesus Cristo é o seu Salvador. Crendo que Jesus morreu em seus pecados. Entenda isso. Ao saber o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porém não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui o Espírito Santo ainda não tinha sido dado para habitar no cristão, mas ele já habitava com eles, como sempre habitou aqui na terra. Nós sabemos que depois que o Espírito Santo sair daqui da terra, junto com a igreja, ele vai permanecer na terra, trabalhando. Como assim, Daniel? Ele vai sair, vai continuar? Sim, porque o Espírito Santo também é Deus e ele pode estar igual. O mesmo Espírito Santo que eu tenho, se você é cristão, você também tem. E se tiver um outro em qualquer país, todos os cristãos têm o mesmo Espírito Santo. E a igreja também tem o Espírito Santo, que é o mesmo. Não são vários Espíritos Santos. Ah, são vários. Não, é um só Espírito. Entende isso? É isso que a palavra de Deus nos mostra, essas grandezas que a nossa mente carnal não pode compreender. Se eu falar que eu compreendo isso, é mentira minha, mas eu creio por fé. Por quê? Fé é a prova das coisas que não se veem. É simplesmente a palavra de Deus fala isso, então eu creio. É crer na palavra de Deus. E todo o tempo é isso que o Senhor Jesus vem nos trazendo. Então, esse Espírito já veio, né? E habita agora em nós. A gente sabe que agora não existe batismo do Espírito Santo. Nós agora somos selados quando cremos, como está escrito em Efésios 1. Fala que, tendo dele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o batismo do Espírito Santo foi uma única e só vez para todo aquele que crê, que agora sabe que ele foi... Onde eu fui batizado? Lá em 2 de Atos. Ah, mas você não estava lá. Mas o batismo da igreja foi lá. E eu sou membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Não vos deixarei órfão. Voltarei a vós. Então,
E essa preciosidade que nós temos que entender, que o Senhor Jesus não vai nos deixar órfãos como não nos deixou. Ele mandou um consolador. Mas melhor de tudo é saber que ele volta até as nuvens para nos buscar. Ele quer que nós estejamos com ele, assim como ele está com o Pai. E é magnífico isso. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ou seja, ele está falando aqui por quê? Porque eles não tinham espírito. Eles não estavam ainda no Senhor, como agora um cristão está no Senhor. Temos que entender isso. Um cristão está no Senhor. Um cristão, ele deve andar no Senhor. Se ele não está no Senhor, tem alguma coisa errada. Por mais que ele esteja andando errante, ele está no Senhor. Ele pode estar andando fisicamente na carne, mas ele está no Senhor. Não tem como ser um cristão e não estar no Senhor. Entendam, Atos 2 fala que todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, os que eram salvos ao seu corpo. Ou seja, uma pessoa, por mais errada que ela esteja andando, se ela creu realmente de coração em Cristo como seu Salvador, ela está em Cristo. Por mais que ela esteja desperdiçando o seu corpo com um mau testemunho, qual a gente vê em 1 Coríntios 3, que o Senhor destrói aquele que destrói o templo do Espírito. Se a pessoa começa a dar escândalo da sua obra, o Senhor pode cortar esse testemunho. E não é perda de salvação, é tirar a vida da pessoa, é voltar mais cedo para casa. Vamos dar uma ida aqui no 15. Aqui no 15, ele é muito interessante, que o Senhor fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda a vara em mim que não dá fruto, ela é cortada. Aqui está falando de vara que está em Cristo. Como eu falei, alguém creu em Cristo e está salvo e não está dando fruto, não está dando nas boas obras a qual Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela, ele é cortado, ele perde o seu lugar de testemunho aqui nesse mundo. É sobre isso que está falando. No 6 a gente vai ver que já é diferente, que aí ele vai falar de alguém que não está nele. Aí aqui a gente está vendo que alguém que uma vara que não produz fruto é cortada. Para quê? Está só sugando energia, mas não está desperdiçando. Então, todo tempo, se está na árvore e não está produzindo fruto, é cortado, como o Senhor mesmo mostra aqui claro nessa palavra. Toda vara em mim, em mim, então entenda, toda vara em mim que não dá fruto, ela é cortada. Então toda vara que está no Senhor, que não dá fruto, ela é cortada. É uma árvore que é uma vara que é dele. Então a vara é do Senhor, mas ela não está produzindo fruto, é cortada. E toda vara que dá fruto, ela é limpa para que dê mais fruto. Então não importa se uma vara está produzindo um frutinho sequer, ela é limpa. O Senhor vai fazer com que ela seja limpa. E se ela parar de produzir esse um frutinho, a gente sabe que é um fruto, né? É o fruto do Espírito. Mas estou fazendo só para a gente poder entender melhor. E se ela dá somente um frutinho, tá? Aquele galinho ali com um frutinho só, e ela para de dar fruto, então corta ela. O Senhor corta o quê? O testemunho. Me perdi, tá? Tá.
Aí tá no 3, né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, nós já estamos limpos pela palavra, pela água da palavra que nos limpa. Então, nós já estamos limpos. E uma vez que um cristão está limpo, ele vai dar fruto. Então, todo o tempo nós devemos andar na palavra de Deus, porque essa palavra que nos purifica, que nos limpa. E a gente tem que entender isso, que não tem como um cristão andar de acordo com a palavra de Deus sem andar na palavra de Deus. Ou você anda na palavra de Deus, ou você gradativamente vai começar a decair, vai começar a deixar de dar frutos, porque vai começar a andar nas suas próprias concupiscências, nos seus próprios pensamentos. Não estou dizendo que uma pessoa que faz isso perde sua salvação. Se ela realmente crê em Cristo como seu Salvador, é imperdível essa salvação. O Senhor Jesus fala que todo que o Pai dá a ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Então, é imperdível essa salvação. Mas o testemunho ele pode ser cortado se a pessoa começa a dar um mau testemunho. Aqui no 4, permanece em mim e eu permanecerei em vós. Então aqui nós devemos permanecer no Senhor e o Senhor vai permanecer em nós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Como eu falei antes, se eu falar que eu estou fazendo algo, já é minha carne. Então, eu tenho que entender que se eu consigo praticar alguma coisa para o meu Senhor, eu consigo dar um testemunho, não sou eu, mas é Cristo em mim. É o seu Espírito trabalhando para que eu possa dar frutos. Frutos é algo que não é trabalhoso para o homem. O homem não tem que suar para dar bom fruto. Entende? É algo natural, é algo espontâneo que o Senhor coloca dentro de nós. Se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim. Me embolei aqui. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, então, como eu tinha falado, né, nós de nós mesmos não podemos dar fruto se não permanecer na videira. Ou seja, se uma vara é do Senhor e ela não está dando fruto, ou se ela está dando fruto sem ser da videira, não é fruto. Não é fruto. A gente tem que entender que é carne. E se a gente tem que entender que tudo que vem de bom do cristão vem de Deus. E tudo que vem de mal vem dele mesmo. Vem de mim mesmo. Se eu faço uma coisa ruim, aí sou eu. Se eu faço uma coisa boa, aí é o Senhor. Assim também, vós, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem o Senhor, nada podemos fazer. Tudo que fazemos de bom, que realmente é útil, é o Senhor que produz em nós. Tudo que nós fazemos e achamos que somos nós que fazemos já é carne. Então, nós temos que entender isso, que é o Senhor, que todas as coisas, Deus já preparou as boas obras para que andássemos nela. Então, tudo é obra de Deus, tanto a salvação quanto o que fazemos para o Senhor. Devemos nos manter limpos para sermos vasos úteis para o Senhor, como fala em 2 Timóteo 2. Quem
não permanece em mim e lançado fora. Então, aqui está falando sobre aquele que só conheceu o Senhor, que só chegou a professar o Senhor, que é o quê? Que é jogado, lançado fora, como a vara é seca, tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. E aqui está falando do joio, está falando daquele que só conheceu intelectualmente. A gente tem aqueles que não estão dando fruto, que estão abandonando, que estão fazendo isso, aquilo, tal, beleza, mas eles não estão negando o nome do Senhor. Eles podem todo tempo estar dando um mau testemunho, eles podem, mas se são realmente do Senhor, eles podem perder o seu lugar de testemunho, como a palavra de Deus mesmo afirma, mas em hipótese nenhuma a salvação eles vão perder. E aqui está falando daqueles que realmente nunca foram da videira. Eles só chegaram a conhecer, mas nunca foram realmente da videira. No versículo 12 de João 16, nós temos assim também: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Então eles não tinham recebido ainda o Espírito, quando a gente viu lá no outro, né? E eles não podiam suportar. Aí ele fala: quando vier, porém, aquele e o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então aqui está falando que eles não poderiam ainda ouvir todas as coisas, porque eles não podiam suportar. E aqui ele fala que quando viesse o Espírito da verdade, sabemos que é o Espírito Santo, varia eles lembrar de tudo e trariam coisas novas. Nós sabemos que os apóstolos trouxeram várias revelações novas nas epístolas de Paulo, de Pedro, de João. A gente vê essas coisas, Tiago, Judas, a gente vai ver essas coisas que a gente sabe que veio do Senhor. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Então, ele anunciou o quê? Aos apóstolos, igual a gente tem as cartas de Paulo, a gente tem as cartas de Pedro, a gente tem que se atentar. Isso tudo é palavra de Deus. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que ele recebendo do que é meu, vou-lo anunciará. Então, eles não tinham recebido. A gente sabe que a maior parte disso que eles receberam foi por intermédio de Paulo. Paulo é o apóstolo da igreja, principalmente nós, né, gentis, como ele fala, né, em Gálatas, a gente vê ele falando que ele comunicou os apóstolos, ele teve aquela assembleia lá em Corinto, em Atos 15, né, onde sobre discussão que eles tiveram sobre da seita do fariseu, que tinham entrado, né, encobertamente, querendo espiar a liberdade que eles tinham em Cristo. E a gente vê ali que Pedro e Tiago, eles falaram para eles irem aos gentis e eles aos judeus. E realmente foi assim. A gente tem a palavra de Deus como uma base. A gente sabe que os gentis foi iniciado através de Pedro, mas todavia quem assumiu e tomou a rédea depois
da sua conversão foi Paulo. Então, o Senhor Jesus pega e fala que esse Paulo é um vaso útil para a obra do Evangelho, ou seja, ele iria padecer pela obra do Evangelho. E assim como foi. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Um pouco e já não me vereis, e outro vez um pouco e ver-me-eis. Então ele está falando aqui sobre a sua morte, né? Sobre que ele iria deixar eles um pouco, mas logo depois ele volta com vida, glorificado, e mostra quem ele realmente é e alegra novamente eles. E aí é que vem o Espírito Santo, tudo, e aí eles começam com a corda toda, começa a igreja a dar início, né, o pontapé inicial. Em João 17, bom, aí como eu estava falando, todo tempo o Senhor Jesus pega, foi morto, tal, ele está aqui rogando na oração dele, né? Ele fala aqui do versículo 15: não rogo que os tire do mundo, mas os guarde do maligno. O Senhor pede para que não nos tire do mundo, mas para que nos guarde do maligno. Eles não são do mundo, nós não somos do mundo, não temos que nos apegar a esse mundo, não temos que ficar, agora vai acontecer isso, agora político tal, agora lei tal, nada disso convém. A gente tem que levar a nossa vida de cristão dando um bom testemunho, sem se incomodar com as coisas que acontecem aqui nessa terra, porque a gente não é desse mundo, esse mundo é do maligno, a palavra de Deus já fala, assim como eu não sou do mundo. Então, assim como o Senhor não é do mundo, nós também não somos do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ele pede para que Deus nos santifique na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, temos que nos santificar na leitura da palavra, nas orações, pedindo ao Senhor para nos dar entendimento. Eu gosto muito de Tiago 1, que fala sobre isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Não censura, não lance em rosto. Mas não pense. O homem, esqueci agora como fala, o homem, fala do homem que só, eu ouvi, mas vamos depois dar uma olhada lá, que é muito bom, é prazeroso a gente entender que muitos que querem, não, mas não dá, se a gente começa a negligenciar qualquer coisinha, por menor que seja, da palavra de Deus, a gente vai começar a deixar de fazer outra coisa, a gente vai começar a retroceder, porque um cristão ele pode sim começar a andar errado por causa de uma coisinha que ele vê, não, mas isso eu não concordo, uma coisa que ele não concorda, que está na palavra de Deus, isso já mostra que ele não está tendo amor pelo Senhor. O Senhor fala: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos não são pesados. Então, nós temos que guardar a palavra de Deus. 17. Santifica... Não, já foi, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, assim como Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus, nosso Pai, também eu os envio ao mundo.
Como assim? Eu nasci no mundo. Como é que Deus me viu? Como é que Cristo me viu ao mundo? A partir do momento que eu criei nele, eu fui salvo. Por que eu não subi direto para a glória? Porque ele me enviou. Naquele momento que eu criei, que eu morri para esse mundo, na carne, para o pecado, eu renasci, eu ressuscitei, renasci não, ressuscitei juntamente com Cristo, e agora eu sou enviado para continuar fazendo as mesmas coisas que o meu Senhor fez, ser obediente em tudo ao meu Pai. É isso que a palavra fala. Se eu não obedeço ao meu Pai, eu estou errado. Eu sou um cristão infrutífero. E um cristão infrutífero, ele é cortado e perde seu lugar de testemunho. Eu não estou falando dele perder a salvação. Novamente, ele é cortado como lugar de testemunho. Então, novamente, 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade, ou seja, na palavra. A gente sabe que o Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. A tua palavra é a verdade. E assim o Senhor Jesus fala. Então, qual verdade? Da palavra de Deus. Então, nós devemos nos santificar. Em parte sim, em parte não. Quando falamos que nós devemos nos santificar, nós sabemos que Deus opera tanto querer quanto efetuar. Quando nós entendemos que quando eu quero ler a palavra de Deus, eu quero aprender, eu quero estar perto do meu Senhor, me santificar, me separar desse mundo, é o Senhor que colocou esse desejo em mim. E não é eu mesmo da minha carne querendo tal coisa. Porque na carne do homem não habita bem algum. Isso temos que entender. Se nós começarmos a fazermos as nossas vontades, vamos começar a deixar de dar fruto para o Senhor. A gente sabe que o fruto do Espírito é o único fruto. E muitas das vezes a primeira coisinha que começa é o bichinho da nossa consciência falar, não, mas isso não tem nada a ver, assim pode fazer. Não, mas até aí pode. Isso é uma criança que fica testando os limites da onde o que ele pode fazer, o que não pode. Ele quer botar a mão na chapa quente, tá queimando ali, ardendo, aí fica ameaçando. E vai ameaçando, até que chega a hora que ele bota a mão e queima a mão. E assim é o cristão que quer fazer as suas vontades, que não se atenta à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Esquece o que você pensa. O que eu penso não me interessa. Eu mesmo não quero saber o que eu penso. Eu mesmo não quero saber o que eu penso. É a minha vontade isso? Não. A minha vontade é seguir meus pensamentos. Mas o meu Senhor fala que eu devo trocar a minha mente pela mente dele, mediante o que? A palavra. Eu devo me santificar. Devo me santificar como? Pela palavra. A palavra é a verdade. Então, se o Senhor se santificou por mim, e eu devo me santificar, como ele pede, ele fala para o Pai me santificar. Como é que o Pai me santifica? Me botando o desejo de andar na palavra de Deus, de fazer leitura da palavra de Deus, de orar, de estar buscando o meu Senhor, de estar buscando a presença do meu Pai. Eu tenho que andar junto do meu Pai, lado a lado, assim como o Senhor Jesus fala. Então a gente vê aqui que ele santifica na verdade, né? E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Então ele não está rogando somente por um e para o outro, mas está rogando também por esses, por aqueles que hão de crer em mim. Quem são esses que hão de crer em mim? Pela palavra. Somos nós. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Quem são esses? Nós.
Nós que lemos a palavra, ouvimos a palavra, como a gente viu lá no começo, lá em Romanos 10. Por quê? A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, é pela palavra. Tudo vai começar pela palavra. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, nós não vemos Cristo. Nós não vemos o Espírito Santo. Nós não sentimos Cristo. Nós não sentimos o Espírito Santo. Porque se eu sinto, se eu vejo, já não é fé. Então a gente tem que entender isso. É simplesmente a palavra está escrita e aí eu creio. Isso é fé. É crer numa coisa, um livro que foi escrita por vários homens em várias épocas diferentes. É isso. É a fé. É fé sabendo que o meu Deus, ele produziu essa palavra. Como está lá em Pedro, que nenhuma escritura nunca foi produzida por vontade do homem. Deus que sempre guiou os seus por meio do seu Espírito para escrever. Então, sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus, por meio do seu Espírito. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, nós devemos saber isso, que nós somos um em Cristo. Nós estamos nessa unidade em Cristo. Então, do mesmo jeito que Filipe, né, pede para Senhor Jesus mostrar o Pai, ele fala: há tanto tempo estou com vós, como dizes, mostra-me o Pai, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então, nós como cristãos devemos mostrar isso, Cristo em nós. Nós devemos andar num bom testemunho, totalmente num bom testemunho, sabendo que temos carne, que essa carne ela vai influenciar. Então devemos mortificar a nossa carne, não dando ouvidos aos nossos pensamentos. A nossa carne ela começa agindo nos nossos pensamentos. A nossa carne, a primeira coisa que ela faz é atingindo o nosso ego, o nosso ser, o nosso homem caído. Porque por mais que ele esteja morto, ele ainda tem uma força violenta. E se nós tentarmos lutar contra essa carne, é uma luta perdida. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, lendo todo dia, ouvindo. É todo dia a leitura da palavra. Isso é fundamental na nossa vida. Fundamental. Ler e estar também em oração. Como eu sempre falo, nosso telefone. O Senhor tem nos dado um telefone e nós temos esse telefone e podemos usar, e muitas das vezes a gente joga esse telefone dentro de uma gaveta e esquece, mas o nosso telefone físico, dia a dia, ele está sempre conosco, porque nós também não pegamos esse telefone que recebemos do Pai, que o Senhor Jesus nos entregou, que é o quê? A oração, que é quando a gente fala com Deus, que é o fone, né? Quando Deus alto-falante, quando Deus fala com a gente pela sua palavra. Então é isso que temos que entender. Temos que andar em constante oração e leitura da palavra. Essa é a vida de um cristão, sem se atentar para as coisas dessa vida. Sabemos que temos que trabalhar, temos que estudar, mas tudo isso é para o quê? Para o Senhor. Se eu faço alguma coisa, eu tenho que fazer para o Senhor. Eu tenho que trabalhar para sustentar minha casa, para sustentar a minha família? Sim, mas primeiro, antes disso, é para o Senhor. Se você trabalha somente para sustentar a tua casa e a sua família, não está certo. Primeiro, o teu trabalho é para o Senhor. Para o Senhor. Entenda isso. Você tem que dar um bom testemunho no seu trabalho, na sua forma de trabalhar, no seu estudo, na sua forma de estudar. Sabendo que
é para o Senhor, não é para você, não é para sua família. A sua família é consequência, para você é consequência. Você vai comer porque você faz para o Senhor e o Senhor vai providenciar alimento para sua mesa. Entenda isso. Você vai estudar para o Senhor e o Senhor vai providenciar todas as coisas. Atentai para as coisas de cima, do alto, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não está falando para a gente não fazer as coisas daqui. A gente deve fazer, tem que trabalhar, mas como que para o Senhor devemos trabalhar. E isso que devemos trazer na nossa mente, que é para o Senhor que trabalhamos, que é para o Senhor que estudamos. Todo o tempo, não ligando para a nossa carne, porquanto temos sentimentos na carne, mas devemos ser movidos pela palavra de Deus e pelo sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele sentimento de amor que é dado sem esperar nada em troca, sem receber nada. É esse sentimento que habita na vida do cristão. Esse é o amor com que Cristo nos amou, que devemos amarmos nós uns aos outros. 23, eu achei ali já, né? Elimina. Bom, então vamos dar uma ida lá em... Depois a gente vai... Eu quero ir em Filadélfia. Filadélfia, porque isso é muito bom. Final do versículo 9, não for versículo 9 todo. Eis que farei os da... Apocalipse 3, versículo 9. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha, isso é magnífico. E saibam que eu te amo. Por quê? Não, porquanto guardastes a palavra da minha perseverança. Então nós temos que saber isso. O Senhor nos ama por quê? Porquanto guardamos a palavra da perseverança dele. O quê? O que está escrito na Bíblia. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui nós recebemos a promessa que o Senhor não nos deixará passar pela tribulação, ou seja, sem possibilidade, e nós temos a promessa que ele cedo ele vem sem demora, ele já está vindo. E nós sabemos que o Paulo, quando escreveu as cartas, ele fala que nós, os que ficamos vivos, ele já se contava no arrebatamento. Ou seja, não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer momento. Nós estamos aguardando. Não é demora. Deus está demorando, Senhor Jesus demorando. Não está demorando. É a longanimidade de Deus para os que ainda não creram possam vir a crer. E a gente vê que a palavra de Deus fala que agora, por um pouco de tempo, importa que o Senhor tome um povo dentre os gentios para o seu nome. Leiam isso em Atos 15 e Romanos 11, que fala sobre isso, que Deus tem um povo dentre os gentios para tirar para o seu nome. E quando isso cumprir, a gente sabe que Laodiceia está andando nos encargos da sua mente, ela está andando conforme a sua vontade. Bom, travou aqui meu telefone, senão também já está na hora de parar. Fiquem com Deus. Espero que tenha sido algo
bom fluidez para a gente poder estar falando, seja algo de, de bom aprendizado, para entendermos que não devemos seguir a nossa vontade. A nossa vontade é falha, ruim, errante, por melhor que pareça. Muita vontade boa de muitos homens acabaram em coisas ruins. A gente vai entender que todas as coisas, muitas vezes o homem começa alguma coisa falando que é algo bom, mas se não está alinhado com a palavra de Deus, não é bom. Não é bom. Por melhor que pareça, não é bom. Nós não devemos fazer a nossa vontade. Um exemplo que eu boto é 1 Samuel 15. Leia que Deus manda destruir tudo, as crianças, os animais, velhos, jovens, e destruir tudo. E de Amaleque, né? Os Amalequitas. E ali o Saul poupa as coisas que pareciam ser boas, as ovelhas gordas, a lã, sabe? O próprio rei Agag, cheio de ouro, riquezas. Então ele poupou o que parecia ser bom para ele. E quando ele foi criticado, não, né? Ele foi chamado a atenção por profeta Samuel. Ele falou assim: para sacrificar para o Senhor. O Senhor falou assim: Samuel perguntou assim: antes que é o Senhor, sacrifícios ou obediência? Então, em todo caso, nós sabemos que é obediência. O Senhor não quer sacrifícios, não quer que você se esforce para você fazer algo para Ele. Se você se esforça, essa obra não é de Deus. Se você tem que fazer eu tenho que botar, me entregar. Não está certo. Observa, leia a palavra de Deus, faça a vontade de Deus segundo a palavra de Deus, não segundo a sua vontade. Leia, antes de fazer qualquer coisa, entregue na mão do Senhor, que Ele nos guarda. Fique com Deus. Amém.